Bom, você citou o Bill Ackman. Eu me lembrei de um tweet que ele fez há pouco tempo. O Bill Ackman estava comentando o seguinte: o Bitcoin está com um preço muito alto. E quanto mais alto o preço do Bitcoin, mais gente quer minerar Bitcoin. E a mineração de Bitcoin, ela gasta energia. Então, mais mineradores, mais energia gasta, a conta de energia fica mais alta, a inflação sobe, é ruim para nossa moeda, é bom para o Bitcoin. Aí no final ele falava, talvez eu devesse comprar um pouco de Bitcoin. E pegando até do seu histórico, Paulo, você citou, lá atrás a gente ganhou muito dinheiro, pegando dinheiro pré e investindo pós. Depois a gente pegou dinheiro lá fora, câmbio fixo, juro baixo lá fora para pegar a dívida, juro alto aqui para investir. E tem um cara que nesse momento tá fazendo mais ou menos isso, que é o Michael Saylor, o CEO da MicroStrategy. É uma empresa listada em Nova York, ela é uma empresa de software, só que tem um tempo que ele tá fazendo só o seguinte, ele pega a dívida em dólar, e como ele tá listado no mercado, ele tem acesso à dívida por um custo mais baixo, e tá comprando Bitcoin. É um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo. Gosta de viver perigosamente. Gosta. Ou ele vai ser um dos homens mais ricos, ou vai ser um dos caras mais quebrados. Perigosamente. Porque o que acontece? Essa é uma conversa super interessante, que é a seguinte. O Bitcoin tem uma grande virtude, que é justamente limitação da oferta. Isso é uma grande virtude, porque isso diz o seguinte, olha, se a demanda aumentar no tempo, o preço tem que subir, porque a oferta está relativamente limitada. Isso é bom, isso é uma virtude que as moedas fiduciárias não têm. Na hora que nós mudamos o regime do padrão ouro para as moedas fiduciárias, nós cortamos essa limitação. E de lá para cá, você tem as economias fiduciárias viraram experimentos extraordinários, a humanidade enriqueceu, foi tudo bem, só não contaram o final. A gente não sabe o final. Sim. A gente não sabe o final do experimento. E o final do experimento pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Depende da nossa transição desse sistema para o que vem depois. Eu achava que a transição aconteceria numa combinação de novas tecnologias com os fundamentos da moeda. Não adianta ter só a tecnologia. O exemplo que eu dou sempre é o seguinte, o Bitcoin é ótimo, é a moeda do futuro. Vai ali e compra um sanduíche no McDonald's, paga com Bitcoin. Toma um táxi, paga com Bitcoin. Se aceitarem, tá tudo certo. Porque moeda não é o que a gente imagina que tem valor. Essa é uma das funções da moeda, reserva de valor. Essa é uma bela, digamos assim, dimensão do Bitcoin. Pode ser uma reserva de valor. Todo mundo acha que é importante, mas um quadro de Picasso também é. É escasso, vai subir. É questão de tempo. Pode vender o Bitcoin, comprar um quadro de Picasso, pode vender o quadro de Picasso, comprar o Bitcoin. Você pode fazer. Mas você dificilmente compra um automóvel com um quadro de Picasso. Receber troco, a mesma coisa do Bitcoin. Não é fácil. Mas ele tem essa virtude, uma das 3 virtudes da moeda. Só que ela tem uma outra que é meio de pagamento aceito universalmente. Ela está longe disso. Está muito longe ainda. Mas está muito longe. Então eu achava o seguinte, que unidade de conta. Se não é meio de pagamento, ninguém vai fazer conta com aquilo. Ninguém vai fazer conta com aquilo, entendeu? Como é que eu vou fazer hoje? Vou poupar num banco, vou deixar 18 bitcoins. Como é que eu vou? Quanto é que custa essa torre de iluminação que nós estamos usando, esse microfone? 18 bitcoins, 20 bitcoins, entendeu? Não dá. Não é unidade de conta, não é meio de pagamento aceito. Então ela está muito distante. Só que ela tem uma qualidade, o blockchain embaixo dela, garantindo. Então é o que eu sempre imaginava. O futuro é uma combinação de nova tecnologia com a respeitabilidade e a confiabilidade dos governos. Então, qual é o futuro? Para mim era óbvio. É o Central Bank Digital Currency. Ou seja, é uma moeda digital, como é o Bitcoin, só que ela está com o blockchain embaixo. Você tem todo o histórico, todas as transações, quer dizer, não dá para falsificar. O próprio governo, se for criar, ele tem que avisar, estou aqui no counterfeiting, estou aqui falsificando moeda, estou criando um troço aqui. Então, eu achava que ia ser uma combinação assim. Passei algum tempo pensando nisso. Só que aí surge esse risco geopolítico agora. Começa essa confusão no mundo. Eu acho que não vai escalar, porque eu estou vendo que quem faz a confusão são os perdedores da ordem antiga. Porque teve uma ordem, que foi essa Pax Americana, que durou aí 60, 70 anos, nunca tanta gente saiu da miséria, foi extraordinário. 4 bilhões de eurasianos saíram da miséria. No pós-guerra, os americanos reconstruíram primeiro a Alemanha, depois o Japão, que eram os 2 inimigos, seguindo Keynes. O Keynes falou, não adianta você tentar pedir reparações para um povo que foi destruído. Ele até isso vai causar uma outra guerra falando disso. Né? Isso vai causar uma outra guerra. E causou uma outra guerra. Sim. Embora essa outra guerra tenha sido causada também pela luta contra o comunismo, porque tinha a Internacional Socialista dizendo trabalhadores do mundo inteiro, univos, univos, univos. Aí veio o Nacional Socialismo, dizendo o seguinte, trabalhadores alemães, empresários alemães, governantes alemães, políticos alemães, vamos nos unir contra a Internacional Socialista. Então foi uma guerra um pouco mais complexa, com mais dimensões do que parece. Mas de qualquer forma, no pós-guerra é reconstruída a Alemanha, é reconstruído o Japão e
viram as 3 maiores economias do mundo: Estados Unidos, Alemanha e Japão. Logo depois, o Reino Unido, que também tinha vencido a guerra junto com os americanos. E depois eles encostam na China. A China do Mao Tse-tung estava no chão, mas o Deng Xiaoping se acerta com o Kissinger e o Nixon e eles começam a inclusão, a integração da China ao sistema econômico capitalista global. E aí você tem o maior período de crescimento sincronizado que a humanidade já viu. Todo mundo crescendo 60, 70 anos no final. Foi extraordinário. Aí, de repente, quem são os perdedores? Primeiro grande perdedor, a União Soviética. Ela colapsou e virou a Rússia. Só que a Rússia tem uma história, uma civilização longa, ela tem que ser respeitada. E ela se achou desrespeitada quando os europeus, em vez de a convidarem para se juntar ao NATO, né? North Atlantic Treaty, que é o pacto bélico, né? Estamos juntos, não vamos guerrear nunca, etc. Deixaram ela de fora e começaram a incluir países dentro da zona do euro e chegando cada vez mais perto dela. E todo mundo com base militar, base militar, base militar. Ela fala, pô, vocês estão me acuando aqui. Aí ela, de repente, inaceitavelmente, porque é desumano, no século XXI você fazer guerra é um absurdo. É até, digamos assim, uma desconsideração a essa longa civilização russa. Como é que faz um negócio desse depois de já ter vivido toda a tragédia do comunismo, aquela confusão, sistema político fechado, execução em massa, fome, miséria. Aí, de repente, quando ela emerge, esse desentendimento acaba virando uma guerra com a Ucrânia. Muito ruim. Posso pegar um adendo nisso? Isso. Só para dar opinião, que eu tô lendo um livro agora, chamado... do Tim Marshall. Ele fala sobre geografia, prisioneiros da geografia. Sim. Eu sei. E no livro, eu acabei de ler a parte sobre a Rússia. E ele tem uma visão muito interessante. Ele escreveu antes dessa invasão, mas já tinha a guerra entre Rússia e Ucrânia por conta da Crimeia. Sim. E ele fala que se o Putin, hoje, ele olha para o mapa e desconsidera as linhas dos Estados-nação, ele vê exatamente o mesmo mapa do Ivan o Terrível, com os mesmos problemas. Os portos vão congelar no inverno, exceto o porto de água quente que ele tem no Mar Negro, que Vladivostok congela, o Ártico congela, o Mar do Norte tem estreitos dominados por países membros da OTAN. Até o Mar Negro tem, né? Turquia é membro da OTAN também, e que a planície europeia continua sendo plana. E ele fala, esse é um problema dos russos desde sempre, porque você pega da Polônia, começa uma planície, que depois ela se alarga e toda a entrada da Rússia é plana. Então é muito difícil de defender. Então, não é que ele defende o Putin, mas ele fala, olha, talvez, se não fosse o Putin, fosse um outro cara, o desfecho poderia ser muito parecido. Porque quando você começa a aproximar aquela zona de influência que era da Rússia do Ocidente, né? Começa a criar essa tensão. Mas é isso, exatamente isso. É uma insegurança que se transforma numa potencial bomba global. Sim. Aí você vê a outra, que é o seguinte: Israel e os países árabes, pela primeira vez, a Arábia Saudita estava assinando um acordo com Israel. Está muito próximo. Aquilo ia virar um dos maiores centros financeiros mundiais, porque agora, inclusive com essa guerra da Ucrânia, invasão da Ucrânia, guerra que a Rússia promoveu na Ucrânia, e com a tensão entre Estados Unidos e China, a própria função de Singapura se esvazia um pouco, porque Singapura era por onde o dinheiro todo entrava na Ásia, o dinheiro ocidental, e por onde o dinheiro todo também saía da Ásia e ia para os usos ocidentais. Isso agora murcha um pouco, por causa da tensão. E Londres, como saiu também da zona do euro, ela também perde um pouco de importância. E quem é que estava subindo? O Oriente Médio. Agora, inclusive com os petrodólares, toda essa reciclagem de novo, os caras estão fazendo coisas extraordinárias. Os caras visitavam o que era um deserto, onde tinha camelo só tem avião a jato, onde tinha deserto só tem prédios monumentais, ambientes controlados onde neva. Pode nevar no deserto. Muito parecido com o que os americanos fizeram em Las Vegas, que era um poeirão, um deserto total, e tem água jorrando para todo lado e tal. É uma exibição de riqueza. Então, na hora que esse Oriente Médio pode virar o grande centro financeiro do mundo, e um hub também de comercial fantástico, as exportações brasileiras chegando, da mesma forma que elas foram para a China, elas agora invadindo a Índia também, né? O nosso comércio com a Índia é de 3, 4 bilhões de dólares por ano, como era com a China 20 e poucos anos atrás, e hoje é 120 com a China. Nosso principal parceiro comercial hoje. Então, nós podemos agora fazer também um corredor em direção à Índia, passando pelo Oriente Médio, e de lá para cá também os investimentos vindo para portos, rodovias, ferrovias, infraestrutura logística brasileira. Então, quando está tudo aparecendo, um desesperado faz essa ação absurda, barbárica, que é o que o Hamas fez. É intolerável, não dá.
Não dá. Você quer ter um concerto de nações, ninguém pode ter tolerância como uma organização que faz um negócio desse. E aqui, a mesma coisa, veio o Maduro, que já perdeu 6, 7 milhões de habitantes, todo mundo fugindo de lá, aí ele quer tocar fogo agora no continente, invadindo a Guiana. Então, a conversa são justamente os que perderam durante a fase de progresso, querendo aproveitar esse momento de hesitação e tensão no mundo para tentar virar a mesa e botar fogo em tudo. Eu acho que os americanos e os chineses vão ter o juízo de saber que, como as duas maiores potências, cada um tem que virar para os seus associados e falar, olha, behave properly. Vamos parar com essa confusão aí, porque são os dois grandes perdedores. A China é a maior trader do mundo hoje. Se parar o comércio mundial, para a China é um desastre. É um mergulho no fundo do poço. E eu acredito que não vai escalar para uma grande guerra, mas estava dizendo justamente das incertezas e a gente falando dos investimentos e falando então do Bitcoin, que é o seguinte, se por acaso o mundo mergulhar nessa espiral, nessa escalada de violência, uma das dimensões em que a guerra vai acontecer é a dimensão cibernética. De repente vai acordar todo mundo e cadê seu saldo no banco? Não tem. Então, parte do pacote que faz o hedge contra um ataque a uma moeda fiduciária vai ser o Bitcoin. Então, os bancos centrais estão comprando loucamente ouro e os privados estão fazendo a corrida ao Bitcoin. Então, por razões que não são as que pensaram originalmente, isso pode até ser uma espécie de reserva de valor. Eu concordo, porque essa parte de moeda, eu conheço muita gente que é muito mais entusiasta do que eu nessa ideia. E eu falo justamente o contrário. Eu falo, cara, pra que eu vou comprar um carro em Bitcoin? Supondo que alguém aceite me vender um carro em Bitcoin aqui no Brasil. Se eu posso pagar em real, que é programado para ter uma inflação, se a meta do Banco Central for cumprida é 3%. Guarda o Bitcoin. Né? Isso é a lei de Gresham. Exatamente, lei de Gresham. Então pra que eu vou gastar moeda boa se eu posso gastar moeda ruim? A moeda boa elimina, mano. Então, justamente por isso, é um negócio que tende a ser entesourado. E eu li há pouco tempo um livro chamado Padrão Fiduciário, é de um economista chamado Saifedean Amos, que ele adora criptomoedas. Ele estava falando sobre o padrão fiduciário, por que ele substituiu o padrão ouro, e ele advoga a favor de uma questão de vendabilidade espacial. Porque ele fala o seguinte, o ouro tem uma vendabilidade temporal muito boa, porque passam milhares de anos, o ouro tem valor. Se eu volto para o passado com ouro, eu consigo trocar por comida, por roupa, por abrigo. Verdade. Ele fala que na moeda fiduciária, a gente tem uma vendabilidade temporal ruim, porque ela perde valor. Qual vai ser o valor de R$50 daqui a 30 anos? Muito baixo. Pouco, provavelmente. Muito baixo. Se não for inexistente, vai que a gente troca de moeda de novo. Sim. Já a vendabilidade espacial é muito boa da moeda fiduciária, porque eu posso mandar dinheiro para um cara que está no Acre com um Pix. Com Pix. Exato. Perfeito. Ou posso fazer uma transação internacional para um cara que está no Japão também, de uma maneira mais tranquila. Com ouro, eu teria que mandar ouro até o Japão para esse cara, olha o custo mas disso. querem tokenizar o ouro para você poder fazer isso com o ouro. É esse o ponto que ele fala do Bitcoin. Ele fala que ele une essa vendabilidade espacial boa da moeda fiduciária com a vendabilidade temporal boa do ouro. Então, uma das coisas que ele defende, esse cara não enxerga o Bitcoin sendo usado como moeda no dia a dia. Ele fala que não é a visão Mas que dele. ele será, na verdade, o lastro. Pode ser um lastro. Da moeda supranacional. É interessante porque o Ele Hayek... enxerga como, por exemplo, Paulo, no seguinte, a Rússia ela não pode mais transacionar em dólar direito, por causa das sanções. A Rússia tem que pagar por insumos que ela está comprando de um outro país, e o país não quer receber em rublo. Ele fala, ó, você pode me pagar em ouro, mas como é que chega esse ouro lá? Só se for tokenizado. Ou, você tem Bitcoin aí, você pode me pagar em Bitcoin. Porque a transação em Bitcoin, se eu te mando R$100 em Bitcoin ou 1 bilhão em Bitcoin, a taxa é a mesma. Ela é baixa para 1 bilhão e ela pode ser meio alta para os R$100. Daria hoje, sei lá, uma taxa de uns R$20 para fazer isso. É muito para R$100, mas para 1 bilhão não é nada. Perfeito. Então ele vê o Bitcoin como alguma coisa que países podem passar a usar para fazer comércio internacional. A grande verdade é que a tecnologia e os usos e costumes. Então tem tecnologia, mas às vezes não tem os usos e costumes. Mas quando esses dois convergem, aí é incontornável a solução. Então, por exemplo, se chegar a esse ponto de todo mundo ter capacidade de, usando o iPhone, fazer Pix para cá, para lá, baseado numa moeda que tem um lastro, que é supranacional, que é essa vendabilidade no tempo e no espaço, e é supranacional, ou seja, não pode ser, digamos assim, destruída pelos abusos que os governantes têm demonstrado sucessivamente fazer contra a moeda fiduciária, acabou o obstáculo que o Keynes via contra as moedas, contra o ouro, porque o Keynes falava assim, o ouro é uma relíquia bárbara, porque, afinal de contas, quem é que vai carregar isso para um lado, para o outro? Temos aqui um negócio fiduciário e tal. Você fala, bom, mas por que o ouro estava aí tão recentemente? Cadê a grande depressão na fase que o ouro era o padrão ouro? Não tinha, porque o banco quebrou, todo mundo perdeu tudo e acabou. Agora, com a moeda fiduciária, não pode deixar o banco quebrar, tem que garantir os depositantes, tem que fazer isso, fazer aquilo, aí de repente, aí o governo entra, aí prorroga aquele negócio, em vez de deixar ter uma perda de capital, garante
o Federal Deposit Insurance Corporation, garante os mais frágeis. Agora, cara, super rico, o banco quebrou, você tem que... Quer dizer que se ele comprou uma debênture de uma empresa e a empresa quebrou, ele perde tudo. Agora, se ele estiver no banco, ele não perde nada. Que absurdo é esse? Que assimetria é essa? O Silicon Valley Bank, quando quebrou, resgataram todo mundo nos Estados Unidos. Você está entendendo? Então, essas coisas acabam levando a população ao uso e costume. Vai chegar um dia que o pessoal vai falar, olha, eu vou usar isso mesmo e eu não quero mais saber da moeda local. Aí o governo perdeu a senhoragem. Você vê, o Milei chegou quase a fazer isso agora. O Milei chegou e falou, olha, a classe política não merece ter a capacidade de taxar sem representação a população argentina, porque é um taxation without representation. Eu estou botando um imposto inflacionário em vocês todos, tirando o dinheiro de vocês, sem vocês terem me dado esse poder. Então eu vou tirar o Banco Central da classe política, vou acabar com o Banco Central. Na hora que ele falou isso, foi um pavor no mundo político. Então, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? O que será de nós? No fundo, é como se fosse uma fuga em direção ao Hayek, mesmo a uma moeda supranacional, privada, dizendo, olha, os políticos não merecem ter esse recurso para enganar a população. É claro, enquanto as vantagens da moeda fiduciária são maiores, elas continuam. Mas se os governos continuam com a dívida PIB 200%, como é no Japão, 100 e poucos por cento, como está chegando na Europa, em vários países, e aí começa o risco, e a população é declinante. Sim. Vai chegar lá na frente e os jovens vão ter que pagar aquele serviço da dívida. Vai juntar uma turma jovem lá e falar, não vou pagar esse troço não. Mas de quem que é isso? É nosso mesmo. Vai começar uma correria. Chegar num ponto desse, o grande experimento da moeda fiduciária terá acabado. Eu acho que antes de chegar num ponto desse, os usos e costumes e a tecnologia vão prover soluções. Nós não sabemos ainda qual é. Eu achei que ia ser o Digital Bank Central Bank Digital Currency. Pelo jeito que os governos continuam gastando muito, não vai dar, porque vai ser digital, mas não vai ter o trust. Não vai ter a confiança. Então, não é o Bitcoin ainda. Basta fazer assim, ó, em vez de Bitcoin, é dólar coin. É um negócio que seja uma unidade de conta, que todo mundo veja. Vai ter que fazer mesmo, mais ou menos como nós fizemos, como os alemães fizeram com o Rentemark e como nós fizemos com o RV. Vai ter que ser assim, ó, eu tô colando o dólar aqui para todo mundo saber que o valor é esse, tá? Só que é o seguinte, daqui a pouco o dólar vai começar a desvalorizar em relação a isso. Podem fazer as contas todas com o dólar, porque durante 2 anos vai ser igual ao dólar. Dali para frente, ela vai começar o dólar vai começar a desvalorizar em relação a ela, porque ela tem garantia, tá fora do alcance dos governos. Se alguém vier com uma solução desse tipo e começar a entrar nos usos e costumes, por quê? Unidade de conta já é, porque é dólar. A gente já sabe quanto custa. Reserva de valor a gente sabe que é também, porque vai subir de valor, inclusive em relação ao dólar. E meio de pagamento eu estou começando a aceitar, porque está fácil transferir por Pix. Qual que é a garantia? A garantia é o Bitcoin. Está do lado de lá. Então vamos fazer? Vamos. Se isso pegar, mudou radicalmente, mas de uma forma positiva, porque o povo vai aderindo aos poucos. Igual está acontecendo com o Bitcoin, vai aderindo aos poucos. Quando perceberem, já virou aquele negócio, já virou uma moeda supranacional. E pode ser uma solução muito boa, né? Só a tecnologia e o tempo e os usos e costumes é que vão nos levar. Mas eu acredito que a tecnologia vai fazer isso, vai nos dar a condição de track, de saber de onde veio esse dinheiro. Porque com blockchain você sabe de onde veio, qual é a transação, está tudo registrado. Aí, entendeu? A malandragem, a contrabando, esse troço todo vai diminuindo. Vamos ver. Mas por enquanto é um distante ponto de interrogação.